No livro de Números, capítulo 13, nós leremos do versículo 25 até o versículo 29. E mais uma vez a ideia desse texto não é de forma alguma expor o texto, mas é um texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje. Números, capítulo 13, versículo dos 25 a 29 diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Acades. Deram-lhes conta, e eles e toda a congregação, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por todo o serviço, Senhor, que prestamos, por termos escutado a tua voz por meio da pregação e por essa oportunidade, Senhor, de ler a tua palavra, meditar nela e também, Senhor, estudar um pouco mais para que possamos ser edificados, Senhor, mais uma vez esse dia e para que, Senhor, o teu nome seja mais visto, seja mais exaltado no nosso meio e que possamos, aprendendo, Senhor, te servir melhor, como todas as vezes nós temos pedido em oração. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, nos abençoa mais uma vez essa manhã. Amém. Meus irmãos, o livro de Números já foi um livro que nós tivemos a pregação expositiva e sequenciada, né? E acredito que não só por isso, mas esse texto em específico, ele é um texto bastante conhecido do povo de Deus, né? O texto que relata os 12 espias que foram contados ali para então espiar a terra da promessa. E tudo que vem à nossa mente quando nós pensamos nesse texto e a análise rápida que nós fazemos desse texto é de que desses 12 espias existiram Calebe e Josué, que a gente olha para a Escritura e vê eles como dois homens que tiveram fé nas promessas do Senhor, que não foram incrédulos, homens que eles seguiram conforme a vontade do Senhor. E isso você vê não só na simples leitura do texto, mas depois na própria Escritura exaltando a fé desses homens. E por outro lado, toda vez que a gente pensa nos 10 espias, nós já colocamos esses 10 espias como um mau exemplo para o povo de Deus, porque eles não creram na promessa do Senhor, eles, na verdade, agiram com medo das circunstâncias, e não só isso, apesar deles próprios eles terem um medo excessivo e desconsiderarem a palavra do Senhor, eles também foram responsáveis por influenciar todo o povo do Senhor. Então, uma coisa nós temos de cara logo na leitura desse texto: duas formas de agir depois de um relatório que foi trazido. Duas formas de encarar as circunstâncias depois de uma leitura da realidade que foi feita. E hoje pela manhã é interessante que o pastor acabou dentro do sermão falando mais ou menos dessa mesma questão, né? O povo perto da terra da promessa,
as portas da terra da promessa, e o Senhor dizendo: olha, as casas serão de vocês, os poços serão de vocês. E aqui, em Números 13, se você ler comigo o versículo 2, você vai ver que Deus também está fazendo uma promessa a esses homens. Versículo 2 diz assim: envia homens aos filhos de Israel, a cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe... eu pulei aqui. Versículo 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ou seja, você inicia o capítulo 13 com a promessa de Deus, dizendo: olhe, vocês vão espiar, mas essa terra é a terra que eu vou dar a vocês. E o relatório dos espias, quando você vai verificar, a partir do versículo 21, vai dizer que a terra era verdadeiramente muito boa. Tanto é que um cacho de uva foi preciso uma vara e dois homens para que pudessem carregar esse cacho de uva de tão frutífera que é essa terra. E não só isso, os próprios espias, não só Caleb e Josué, mas os outros 10, ou seja, os 12 espias, eles disseram: verdadeiramente essa é uma terra que mana leite e mel, é uma terra frutífera. Sendo que tinha um porém, como eles dizem aqui: existe um povo que habita nela. E quando você vai olhar no último versículo desse capítulo, versículo 33, os 10 espias dizem o seguinte: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então veja só, os 12 espias chegaram à conclusão: a terra é boa. Os 12 espias chegaram à conclusão: existe um povo que habita e o povo é poderoso. Você não vê, por exemplo, no discurso de Caleb negando essa realidade. Mas mesmo assim, Caleb diz: subamos e possuamos a terra, porque o nosso Deus certamente nos dará. Então, o título do capítulo 6 do livro, o título é Por que o futuro importa? Eu queria ler uma citação que o autor faz, de um escritor chamado Joseph Thom, que diz o seguinte: a maneira como você olha para o futuro determina o seu planejamento e ações. O modo com que você compreende os tempos determina o que você fará. Quando Israel foi levado a essas fronteiras, eles já tinham a promessa. E olha, a gente está tratando de um povo que há pouco tempo tinha sido liberto das garras de Faraó, digamos assim, da grande potência mundial da época, e eles viram o Mar Vermelho se abrindo para que eles passassem, e depois o Mar Vermelho inundando o exército de Faraó, afogando o exército de Faraó, e eles viram isso acontecer com os próprios olhos, viram os milagres que Deus fez antes mesmo de abrir o Mar Vermelho, ao tirar eles da terra do Egito. Então eles sabiam qual era o Deus deles. Eles sabiam que as promessas que Deus tinha, a primeira promessa que Deus tinha feito naquele momento ali, que era tirar da terra do Egito, ele já tinha feito. Mas por que então esses 10 espias, quando chegaram lá, acharam que o trabalho era impossível, porque tinha um povo que habitava lá, e esse povo era forte e a cidade fortificada? Então, a ideia aqui, quando o autor traz esse texto para dizer a maneira que você olha para o futuro, é o seguinte: um recado para nós, povo de Deus. Nós olhamos para o futuro com base nas circunstâncias que nos rodeia, ou nós olhamos para o futuro com base nas promessas de Deus? Essa é a grande questão. Então, quando a gente faz essa análise do povo de Deus ali, nesse capítulo 13, a gente coloca Josué e Caleb como homens de fé e os 10 espias como incrédulos, será que a gente faz a mesma coisa, essa mesma análise, nos dias de hoje? Será que nós, como crentes, que temos esse texto
E como o apóstolo Paulo diz que todos os textos do Antigo Testamento foram escritos para o nosso ensino, será que a gente pega esse texto e se coloca no lugar do povo de Israel e olha para as circunstâncias e age como Josué e Calebe? Ou será que a gente age como os 10 espias? E a questão, meus irmãos, aqui é o seguinte: será que o medo do mundo tem feito o povo de Deus recuar? Será que o medo do mundo tem feito o povo de Deus ficar inertes? Será que as dificuldades que se levantam têm feito o povo de Deus se acomodar com aquela situação? Eu não sei se vocês lembram, né, do texto de Números 13 e 14, mas o que você vai ver no final do texto é que, depois de escutar aquelas notícias, veja, capítulo 14, na verdade, início do capítulo 14, diz o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltamos para o Egito. Você vai ver essa murmuração do povo de Israel em outros momentos também narrados em Números, mas geralmente é dizendo isso: o que Deus fez com a gente não foi tão bom assim. Era melhor lá no Egito. Eles começam, inclusive, em algumas outras passagens bíblicas, levantarem motivos, né, para dizer que o Egito era melhor do que a situação que eles estavam passando. E mais uma vez, será que a gente, como povo de Deus, olhando as circunstâncias que estão à nossa volta, será que a gente não está com a mesma disposição desse povo aqui, chorando, resmungando, porque o mundo está dessa forma, e muitas vezes dizendo: não vamos fazer nada, é melhor que continuemos aqui, mesmo que aqui seja a representação do Egito. E isso, meus irmãos, a gente não costuma fazer, não costuma aplicar essa verdade nas decisões e nas lutas que nós precisamos travar. Isso é um alerta ao povo de Deus, mais uma vez. O autor diz o seguinte: não importa o que os espiões, ou os espias, encontrariam, a promessa de Deus deveria ter tido prioridade e refreado qualquer desejo de desistir. Então essa deve ser a nossa disposição, aplicando para os dias de hoje. Não importa as circunstâncias. Qual é a promessa de Deus? Então não deixemos que o medo, que as circunstâncias nos dê um desejo de desistir quando Deus já prometeu o que seria no futuro. Quando eles retornaram, 10 trouxeram relatórios descrentes. Apenas 2, Josué e Calebe, retornaram com relatórios que tinham um propósito otimista, porque eles creram em Deus e não nos temores dos homens, nem nas circunstâncias encontradas, conforme Números 13 e 30. É importante lembrar que Calebe nunca negou que havia gigantes na terra. Ele apenas creu que Deus era mais forte, obviamente, que qualquer exército de gigantes. E veja, mais uma vez, não só Calebe, a gente não está falando só de Calebe, de Josué, mas todo o povo de Deus tinha visto o que Deus já tinha feito na libertação do Egito, e parece que aquilo tudo ficou turvo na mente deles, porque eles só olharam para as dificuldades. A perspectiva pessimista, então, quanto ao futuro, afetou os planos de Israel. A tarefa de dominar foi considerada grandiosa demais para Deus, porquanto grandiosa demais para o homem sob a providência divina. Ou seja,
com base no relatório daqueles 10 espias, o povo foi incrédulo, se esqueceu da promessa de Deus e fez de forma prática com suas ações Deus de mentiroso. Porque disse, Deus nos prometeu que daria a terra, mas é impossível para nós conquistar a terra. E isso, meus irmãos, é um retrato da igreja evangélica nos nossos dias. A gente olha para a circunstância, olha para os desafios e se lamenta ao invés de seguir conforme a vontade de Deus. E o autor, mais uma vez, ele diz o seguinte: a fé pessimista arruína o domínio cristão. Israel perdeu 40 anos de domínio porque a nação confiou mais nas palavras dos homens e nas circunstâncias do mundo que na palavra de Deus. Quando Israel entrou na terra, olha que interessante essa passagem. Quando Israel entrou na terra, 40 anos depois, Raabe disse aos 2 espias sem nome o que os habitantes estavam pensando. Olha só o que os habitantes da terra estavam pensando. Porque temos ouvidos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Olha só, quando ouvimos isto, os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum. O povo que estava na cidade, quando soube que o povo de Deus, que tinha sido liberto com mão poderosa, a pés enxutos, e tudo que Deus já tinha feito na vida daquele povo, daquela igreja que estava saindo do Egito, o povo da cidade temeu. E se por um lado o povo incrédulo que chegou lá olhou para a cidade e se achou como um gafanhoto diante das dificuldades lá, o povo da cidade estava com medo porque sabiam quem era o Deus de Israel. Então, meus irmãos, quando a gente olha para a situação atual do nosso mundo, e a gente costuma falar, né? A gente está aqui nas quintas-feiras falando sobre isso, já teve as palestras no aniversário da igreja também sobre isso, de que a gente olha para a educação brasileira e a gente vê que a maioria, né, não todos, mas a maioria dos professores estão tomados com ideologias marxistas. E a ideologia marxista, como a gente viu aqui nas aulas aqui no domingo, ela é completamente contrária às escrituras e foi dita por vários dos seus ideólogos, dos seus pensadores, que era um grande inimigo a ser combatido. O quê? Cristianismo. A gente olhou para o nazismo e viu que o nazismo perseguiu a igreja cristã porque sabia que seria um empecilho para que a sua ideologia fosse colocada. Mais uma vez, os inimigos contra o cristianismo. A gente olha para a realidade e a gente tem visto instituições globais ou diversos homens poderosos que nós temos chamado de metacapitalistas agindo por meio de uma agenda global, né, e tentando impor as suas ideias demoníacas e um controle sobre o povo. E todas as vezes que nós escutamos, eles são contra o cristianismo. Eles querem acabar com a cultura judaico-cristã. Mais uma vez, inimigos reais que se levantam contra o cristianismo. Os muçulmanos, eles matam os cristãos. Você pode ver, por exemplo, na África, toda vez que acontece, quando terroristas islâmicos, eles fazem massacres de cristãos. Já aconteceu, inclusive, no momento de culto, dentro da igreja, e eles têm o cristianismo como seu inimigo. E a gente lembra do Salmo 2, que diz que os príncipes da terra se levantam e se unem contra o cristianismo. Vocês percebem? Quem é o grande inimigo do mundo? É a igreja. E por que todos os povos se juntam contra a igreja? É porque eles veem a igreja como um gafanhoto? Não.
é porque eles sabem do poder da igreja. É porque eles conhecem o poder da igreja. E porque eles sabem que a igreja é um empecilho para que as agendas de todos esses inimigos do evangelho que eu levantei que impedem que essas agendas sejam colocadas. Então, enquanto o povo de Deus se coloca num papel derrotista e covarde, na verdade, esse povo que está atacando a igreja está atacando porque tem medo do que a igreja pode fazer. E um outro problema que nós vamos entrar agora aqui também é que a igreja às vezes é despertada para isso, entende o que tem que ser feito, mas a igreja muitas vezes não tem paciência com o trabalho devagarzinho que precisa ser feito antes mesmo de atacar o mundo. Então eu citei na aula passada igrejas que falam muito sobre cosmovisão, mas que os membros da igreja não entenderam nem o que é culto. Eles não aprenderam o que é adorar a Deus. Eles não aprenderam o que é uma reunião do povo de Deus. Eles não entenderam a importância que é o culto. Eles não aprenderam ainda o que é ser membro de igreja e quais são os benefícios, os direitos, mas também os deveres de ser membro. Eles não aprenderam nada de eclesiologia, de culto, mas já estão falando de como eles devem agir no mundo. É um povo que não aprendeu o mínimo e quer aplicar o máximo. E aí, eu já compartilhei com alguns irmãos essa história, e eu vou resumir ela, que é a história de plante alguns carvalhos, que é uma lição que eu quero fazer em paralelo para o trabalho que a igreja tem que fazer devagarzinho, com os fundamentos corretos, sem desespero, mas agindo corretamente. A história diz o seguinte, que existia uma escola, New College, em Oxford, mais ou menos no final do século XVI, que eles tinham um grande refeitório, e o teto daquele grande refeitório ele era com grandes toras de carvalhos, né? Era todo feito com grandes toras de carvalhos. Em um dado momento, um homem chegou lá para dar uma olhada naquelas toras de cavalo e percebeu que estavam todas as toras tomadas por besouros. Eu não conheço disso, mas segundo relatado aqui nessa história, diz que é normal, com o passar de muitos anos, que os carvalhos eles sejam tomados por besouros. Então, o que aconteceu naquele momento foi o seguinte: o pessoal ficou preocupado porque onde é que eles iriam encontrar carvalhos naquele momento, né? Carvalhos que tivessem a estrutura e fossem grandes daquela forma, ali na cidade onde eles se encontravam. E aí o conselho daquela escola se reuniu e um dos conselheiros mais novos falou assim: vamos plantar os carvalhos. E é uma boa ideia, vamos plantar os carvalhos, por quê? Os carvalhos vão crescer, depois de alguns anos vão estar grandes e nós vamos poder utilizar eles. Mas o problema era real e, muito provavelmente, não poderia esperar esses anos, porque senão o teto desabaria. E aí o pessoal chamou um guarda florestal, né? Segundo o relato aqui, essas escolas antigamente tinham vários terrenos espalhados por todo o país, e chamou um guarda florestal e conversando com esse guarda florestal, o guarda florestal disse o seguinte: eu esperava o momento que vocês me chamariam para perguntar dos carvalhos. E aí os conselheiros perguntaram por quê? Ele disse: porque de geração em geração de guardas florestais existe um terreno daqui em tal lugar do país, da escola, que foram plantados carvalhos desde a fundação dessa escola, e de geração em geração de guardas florestais era dito: não corte esses carvalhos, porque são os carvalhos que vão ser utilizados para substituir os carvalhos da estrutura do refeitório. E o que é que o autor, né, trouxe, o que é que ele quis trazer
com essa imagem de uma história verídica para nós hoje? É que muitas vezes a gente não está disposto a plantar o carvalho. O povo está ávido a agir, mas esquece de plantar o carvalho. É o pai, como a gente falou da outra vez, que está preocupado com o melhor ensino clássico de todas as línguas do mundo para o seu filho, mas não faz o catecismo com seu filho. É o pai que fala muito, e pasmem, isso acontece, de um ensino confessional, mas quando chega no culto da igreja, o seu filho vai para uma salinha e ele fica no culto. É o filho que diz que quer conquistar o mundo, mas não obedece o pai. Então, meus irmãos, o trabalho de evangelização dos nossos filhos, do catecismo dos nossos filhos, do discipulado dos nossos filhos, o início de um trabalho que muitas vezes você pensa e diz, mas é muito pequeno, mas como foi a plantação dessa igreja? E pouquinho a pouquinho você vai crescendo. E hoje está se iniciando uma escolinha, né? Tá um acessório para o povo de Deus, com a tutoria. O trabalho, meus irmãos, de plantação dos carvalhos tem que ser feito não só pela igreja como um todo, como uma instituição, mas por todo o povo de Deus. O povo de Deus tem perdido esse foco e muitas vezes tem trabalhado com os filhos simplesmente para que eles tenham uma boa educação, para que eles tenham um bom emprego e sejam bons profissionais. E esquecem que é muito mais do que isso, servir ao Senhor. Mas que os irmãos abram comigo, em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos. Os irmãos podem ficar abertos, eu não vou ler o texto como todo para a gente ganhar tempo. Mas basicamente a parábola dos talentos, os irmãos lembram do sermão do pastor Augusto Braine aqui em Mateus 24, né, falando da maioria dos acontecimentos que estavam ali e que culminaria no ano 70, e que depois de tudo isso começa a se falar da segunda vinda do Senhor. Aí no início do capítulo 25 a gente tem a parábola das 10 virgens, e o foco da parábola das 10 virgens é dizer que a igreja, fazendo um resumo, né, é dizer que a igreja ela tem que estar vigiando a volta do Senhor. Ela tem que estar ligada, tem que estar vigilante até a volta do Senhor, tem que estar preparada, tem que ser prudente para a volta do Senhor. Mas quando nós entramos na parábola dos talentos, nós vemos que não só a igreja tem que estar prudente e vigilante na volta do Senhor, mas a igreja tem que ser diligente na forma como vai agir até a volta do Senhor. Aí você vê, um senhor vai se ausentar do país e deixa os bens com aquele povo, com aqueles 3 servos, a um dá 5, a outro dá 2 e a outro dá 1. O que tem 5 negocia, faz mais 5, o que tem 2 negocia, faz mais 2, o que tem 1 enterra o talento, e quando o Senhor volta, vocês conhecem a história, o Senhor exalta os 2 servos, dizendo servos bons e fiéis, porque negociaram com os bens que o Senhor deixou, e ele pega aquele servo que enterrou o talento e diz servo mau. E a questão é, quem nós somos e quem nós temos sido nessa parábola? O Senhor vai voltar. Lembrem do sermão hoje. A promessa existe. A promessa é que Jesus vai voltar. A promessa é que os novos céus e novas terras vão ser herdadas pelo povo de Deus.
A promessa é que a igreja vai avançar. Isso são tudo promessas de Deus. Aí lá em Deuteronômio hoje a gente escutou. Sejam diligentes. Cumpram os mandamentos do Senhor. Sigam os seus estatutos e hajam conforme suas ordenanças. Quem somos nós, meus irmãos? Os servos que estamos negociando aqui nessa terra e dado os bens que Deus nos deu, a clareza que Deus nos deu a partir do Evangelho, nós estamos negociando e conquistando esse mundo para Deus, ou nós estamos acomodados pela situação e dizendo, a promessa é que a igreja vai vencer, não importa o que eu faço, Jesus vai voltar, e você está sendo como esse servo que enterrou o talento. É verdade, meus irmãos. Independente de nós, o nosso Senhor vai voltar. Independente de nós, Cristo vai sim vencer todos os inimigos e vai colocar sob seus pés. Independente de nós, o reino de Cristo vai ser visto por toda a terra. Mas aí, uma coisa é onde nós estaremos nesse processo. Como servos maus ou como servos que o Senhor vai olhar para nós e vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A forma com que os cristãos têm olhado para o futuro tem feito a igreja ficar inerte e tem desencorajado os trabalhos mínimos e pequenos que precisam ser feitos. A plantação dos carvalhos. E por fim, meus irmãos, para que embasar tudo isso que a gente falou, e eu vou terminar, porque na aula passada eu já passei demais, o autor ele faz uma citação de Jeremias capítulo 29, que diz o seguinte, o autor dizendo, a visão do futuro do cristão determina como ele vive, planeja e trabalha no presente para o futuro. Mesmo no cativeiro de Israel, sob o reinado babilônico, a hora mais obscura da nação, o povo recebeu ordens para planejar e construir o futuro. Diz assim o texto, Jeremias 29, versículo 5, versículo 6. Depois os irmãos podem ler o capítulo todo, 29, e o versículo 11. Diz o seguinte, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomais esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhas a diminuir, pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Veja só, o povo indo para o cativeiro babilônico para ser escravizado ali, e Deus diz, façam casas, façam os pomares, casem-se, dê seus filhos em casamento, dê suas filhas em casamento, façam seus filhos casarem, multipliquem-se e não diminuam, porque a vontade do Senhor é o quê? O que eu quero para vocês são planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E mais na frente em Jeremias você vai ver esse futuro e esperança dizendo que esse povo sairia do domínio babilônico e Deus ajuntaria esse povo novamente. Agora imagine só, meus irmãos, como o povo poderia olhar para aquela situação e dizer, para quê? Eu vou me multiplicar para que meus filhos sejam vítimas desse mundo mal? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço pessoas que não querem ter filhos porque dizem o seguinte, esse mundo é muito mal, eu não vou querer ter filhos nesse mundo mal. A ordem do Senhor para esse povo. Imagina o povo de Deus chegando para o Senhor e dizendo, Senhor, eu não vou me multiplicar, eu não vou construir, eu não vou fazer pomares. Por quê? Porque eu estou aqui na Babilônia.
Meus filhos vão sofrer. Meus filhos vão ser atacados por esse mundo. As minhas riquezas podem ser roubadas por essas ideologias socialistas, marxistas. E a ordem de Deus foi: façam isso, porque o que eu tenho para vocês é prosperidade. Então, meus irmãos, o que isso tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui até agora. E por que o nome do capítulo é Por que o Futuro Importa? É porque nós devemos viver por fé e não por vista. Viver conforme as promessas de Deus e não com medo das circunstâncias. E ao olhar a realidade má e ao olhar as circunstâncias más, mesmo assim, seguir firmes nas ordenanças do Senhor. E fazendo um pouquinho. Talvez você, individualmente, não possa fazer grandes feitos. Mas no pouquinho que você faz, plantando o seu carvalho em casa, plantando os carvalhos na igreja e pensando nas gerações futuras, talvez você não veja os carvalhos frondosos. Mas você já pensou em Abraão? Abraão, quando recebeu a promessa, toda essa terra será tua. Será pai de muitas nações. Ele não viu, mas ele creu. E ele não viu, por exemplo, ele ser pai de filhos no interior da Paraíba. Ele não viu, por exemplo, ele ser pai de pessoas se convertendo na África. Ele não viu, por exemplo, um movimento que está tendo na China comunista, um movimento baseado numa teologia calvinista de cristianismo verdadeiro, que estão se insurgindo contra o regime comunista. Abraão não viu nada disso, mas ele creu. E a igreja continua crescendo. Que nós tenhamos também, meus irmãos, a fé de Abraão. Talvez a gente ache impossível para a igreja, com os nossos olhos, mas nós devemos crer na promessa, pelo que Deus já prometeu. Amém. Algum irmão tem alguma dúvida, algum questionamento para colaborar? Se não tiver, eu vou pedir para o diácono Felipe fazer uma oração em voz alta, finalizando o estudo. Amém. Amém. Terminamos primeiro que todas as turmas, tá?